Graças a Deus que nos dá a sua grande vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade para respondermos as perguntas sobre a história da vida e ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Para nós é um prazer muito grande podermos conversar acerca dessas coisas tão maravilhosas. Nós já fizemos a resposta, já conversamos sobre a resposta da pergunta 1, onde Jesus morava quando era criança e com quem ele viveu quando adulto. Também onde nasceu, né? Onde passou quando adulto, foi em Cafarnaum, Nazaré, Egito. Quem sustentava Jesus quando adulto, que foi as mulheres, né? As mulheres que logo conheceram a verdade e se apegaram e creram. Também como e onde Jesus Cristo, com quem Jesus se alimentava, e nós temos aqui as várias respostas que demos. Depois, como Jesus tratava seus pais, claro, com submissão e obediência, e onde Jesus teve começo do seu ministério, né? Ele começou com 30 anos. E antes de começar seu ministério, Jesus se batizou nas águas e recebeu a descida do Espírito Santo. Ele tinha 30 anos de idade. Muito bem. Hoje nós vamos dizer como Jesus tratava as pessoas em geral, né? Como era esse tratamento de Jesus em relação às pessoas, né? Por quê? Porque há uma necessidade que a gente saiba como mestre dos mestres, como o Senhor que ele era, mas também como humano que era, como era que ele dialogava, de que maneira que ele falava com as pessoas. Era irritado, era aborrecido, era violento, era odioso, tinha alguma presunção pelo fato de ser mestre, se achava mais importante que os outros. Claro que não, né? Mas nós temos que dar uma explicação lógica a respeito dessas coisas. Então nós vamos ler alguns textos, né? Alguns textos daqui para que a gente possa se localizar, tá? Nós vamos achar alguns textos aqui e nesses textos nós vamos nos basear para que a gente possa falar a respeito dessas atitudes de Jesus, tá bom? Aqui alguns textos que ficam gravados no nosso coração. Em Marcos, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: Jesus, porém, se retirou com seus discípulos para a beira do mar. E uma grande multidão da Galiléia o seguiu, e também da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, e além do Jordão, e das regiões do Tiro e Sidom. Grandes multidões, ouvindo falar de tudo quanto fazia, pois os seus discípulos que se vieram ter com ele. E recomendou, pois, aos seus discípulos que lhe preparasse um barquinho por causa da multidão, para que não o apertasse, né? Porque tinha curado a muitos, de modo que todos quantos tinham algum mal arrojavam-se para que lhes tocasse, e os oprimidos e os imundos de espírito também vinham a ele, né? Prostravam-se diante dele, clamavam dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem. Então nós vemos aqui que o tratamento de Jesus com as pessoas sempre foi o melhor, né? Repare que a preocupação de Jesus para que durante o momento que eles estavam ali conversando, pregando, ensinando, não houvesse problema para a multidão escutar. Ele sempre se colocava ou em cima no barco na beira do rio, ou ele procurava um monte para que ele pudesse falar e olhar nos olhos das pessoas. Ficasse para todo mundo, pudesse enxergá-lo, né?
não ter aquele negócio de uma pessoa estar vendo aqui e as outras não estarem enxergando. Geralmente, ele como mestre procurava o melhor lugar, até porque mestre gosta de olhar no olho do seu aluno. É a melhor forma de aprendizado. E Jesus, como mestre dos mestres, consequentemente, ele sabia como chegar ao coração dos seus alunos, né? Diferente de muitas pessoas que, infelizmente, não sabem que a educação, a forma de acrescentar o aluno é estar mais próximo, né? É buscar um jeito daquele aluno conhecer, sentir segurança no ensino, né? A didática, ela precisa sim desse empenho do mestre, do professor, para que o seu aluno saia dali, mas saia dali consciente daquilo que ele ouviu, né? Ele realmente tenha aprendido, aquilo fixe na sua mente. Porque Jesus, lá no livro de Deuteronômio, fala em inculcar, né? Que é chegar a fazer aquela pessoa entender e guardar no seu coração a sua promessa, o seu ensino, suas palavras. Em Lucas 3 também, versículo 21, diz: quando todo o povo fora batizado, quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba, e ouviu-se do céu uma voz, dizendo: tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, filho de Levi. Observe aqui, né, a prova de que Jesus, ele começa seu ministério aos 30 anos, e a gente já tocou nesse assunto, mas observe que Jesus, ele teve a paciência de esperar. Quando as pessoas foram batizar-se, ele não passou na frente, ele esperou que a fila andasse. Quando todo o povo fora batizado. Então Jesus, ele tinha prudência, tinha paciência, sabia esperar, né? Não atropelava as coisas, não se aproveitava pelo fato de ser o mestre dos mestres e sair atropelando as pessoas, né? Muitas vezes há líder que ele não sabe se comportar, né? Ele quer a primazia para ele quer ser tratado melhor do que os outros. E na verdade, Jesus, enquanto mestre, sabia que se ele não se comportasse de modo as pessoas gostarem do seu ensino, ela rejeitaria. Ela rejeitaria muito mais fácil, porque já estava acostumado com esse péssimo tratamento dos mestres de Israel. Né? Não tinha carinho, não tinha cuidado, não tinha atenção, às vezes era na palavra de qualquer jeito, né? Mas Jesus não só dava atenção, mas como também tratava bem. Jesus chega a tratar tão bem as crianças, que a Bíblia diz lá em Marcos, que ele colocou as crianças no seu colo, né? Ou seja, colocou ele assentado, colocou aqui na região das suas pernas, né? Para que ele pudesse conversar e olhar no olho daquela criança, né? E ele cobrou dos seus discípulos que não impedisse, que não tratasse mal aquelas crianças, mas que as tratasse muito bem, né? E que deixasse ela vir a ele. Aqui nós temos uma demonstração clara da necessidade de que as crianças elas participem do conhecimento bíblico, elas tenham a oportunidade de ouvir a voz do seu mestre, elas possam aprender a palavra de Deus, elas se sintam inclusas, né, ou incluídas nesse processo. Não é pegar as crianças, botar elas, dar um brinquedinho, dar um celular para elas assistirem e deixar elas para lá. Não. As crianças precisam ter atenção. Quando se vai, leva ao culto, quando se leva a um lugar de adoração,
né? Não deve se deixar a criança solta para ela fazer qualquer coisa como se solta numa praia. Não. A criança precisa ter atenção daqueles que ensinam, daqueles que pregam, daqueles que manifestam a mensagem de Deus. O tete a tete, o olho no olho, né? Esse amor, esse carisma, né? Que deve ter atenção no Evangelho. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de inclusão. Né? Não é um Evangelho de que os ricos têm melhor lugar, os pobres devem ser colocados em qualquer lugar. Não. Jesus sempre foi aquele que rejeitou esse tipo de tratamento. Né? A inclusão, ela é muito importante. Né? Jesus, quando vai a caminho de Naim, ele encontra um cortejo de que vem uma senhora muito triste, uma viúva muito angustiada, e as pessoas caminhando com um esquife, né, carregando aquele corpo do seu filho que havia morrido, e ela em prantos. Jesus chega, a multidão para, e ele vai até aquela senhora e diz: mulher, não chores. Né? E dizendo aquilo, ele se aproxima daquele jovem que estava ali colocado debaixo dos lençóis, né, morto, toca e diz assim: a ti te digo, jovem, levanta-te. E imediatamente ele levanta. E ele devolve a sua mãe. Por quê? Porque Jesus se enchia de íntima compaixão pelas pessoas. Aliás, que ministério existe sem ser humano? Aliás, qual é a vantagem de sair pregando por aí se o alvo não é o ser humano? Como as pessoas querem ser bem tratadas se não tratarem bem? Então Jesus sempre foi aquele que tratou bem a todos aqueles que lhe procuravam, né? Jesus não era de afrontar. Claro, teve um momento que ele se aborreceu, se entristeceu, mas foi com os fariseus, foi com os hipócritas, porque já eram demais, era uma perseguição, né? Atrapalhava todo mundo. Perdia-se mais tempo respondendo perguntas de pessoas que não tinham interesse em ser salva do que as pessoas que tinham interesse de conhecer o reino de Deus. Né? É muito importante que eu conheça o reino de Deus e que eu dê oportunidade, eu não fique perdendo meu tempo ou empatando o tempo das pessoas. As pessoas precisam ter acesso a Deus livremente. Eu quero lhe afirmar, o alvo de Deus é você. Um dos centros das atenções, dos olhares de Deus é você. O alvo de Deus são as crianças, o alvo de Deus são os adultos, o alvo de Deus são os pobres, o alvo de Deus são os necessitados, o alvo de Deus é todos aqueles que querem fazer a sua vontade. Isso é o máximo de Deus, né? Ele quer estar, ele quer falar, ele quer ser ouvido, ele quer tocar, ele quer se deixar tocar, porque aqui Jesus estava, no primeiro texto, Jesus estava num certo momento e as pessoas procuravam lhe tocar de alguma forma. Por quê? Porque aquela senhora do fluxo de sangue tocou em Jesus na orla das suas vestes e ela foi o quê? Ela foi curada. Então isso se propagou de forma muito gloriosa, que fez com que as pessoas entendessem que se tivesse fé e tocasse em alguma parte do corpo, das vestes de Jesus, elas também seriam curadas. E Jesus não fugiu disso. Jesus não se afastou disso. Jesus não se esquivou disso. Jesus permitiu isso acontecer. Por quê? Porque o alvo de Deus é você. O coração de Deus ama você. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos se sintam amados. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus possa lhe honrar com a sua atenção voltada. Adore a Deus, glorifique a Deus. Nós do Mova estamos lutando para que você seja feliz.
nós do Mova estamos à sua disposição no telefone 91987440416. Nós tivemos uma pausa para os vídeos porque tivemos dificuldade em nossa internet, mas agora voltamos e queremos fazer o nosso melhor para abençoar a sua vida. Que Deus lhe abençoe.